Finalmente uma rádio para falar de educação e preservação ambiental. É a Rádio Meio Ambiente. É isso aí, pessoal. E aqui no programa Portais você ouve falar de eventos e educação ambiental, notícias, responsabilidade socioambiental, resíduos sólidos, saneamento e águas, florestas e entrevistas ambientais. Essa é a Rádio Meio Ambiente, a voz da natureza. Portal Responsabilidade Socioambiental. Muitas empresas iniciaram uma nova postura em relação ao meio ambiente, refletidas em importantes decisões e estratégias práticas. Segundo o autor Melo Neto, 2001, tal postura fundamentou-se nos seguintes parâmetros: bom relacionamento com a comunidade, bom relacionamento com os organismos ambientais, estabelecimento de uma política ambiental, eficiente sistema de gestão ambiental, garantia de segurança dos empregados e das comunidades vizinhas, uso de tecnologia limpa, elevados investimentos em proteção ambiental, definição de um compromisso ambiental, associação nas ações ambientais com os princípios estabelecidos na Carta para o Desenvolvimento Sustentável, a questão ambiental como valor do negócio, atuação ambiental com base na Agenda 21 local, contribuição para o desenvolvimento sustentável dos municípios circunvizinhos. Você acha que as empresas estão cumprindo com a sua responsabilidade social e ambiental? Fale conosco, envie uma mensagem para o 21 98214 6627. Conte pra gente como está a gestão de resíduos no seu bairro, no seu município. Há interesse público? As prefeituras dos seus respectivos bairros estão implantando o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Pode ser entendida também como um sistema de gestão adotado por empresas públicas e privadas que tem por objetivo providenciar a inclusão social, responsabilidade social e o cuidado ou conservação ambiental. É adotado por empresas e escolas. As principais ações realizadas são a inclusão social, a inclusão digital, coleta seletiva de lixo, educação ambiental, entre outras. Este tipo de prática ou política tem sido adotado desde a década de 1990. Entretanto, a luta pela sociedade, principalmente pela natureza, é mais antiga, por volta da década de 1920. É a Rádio Meio Ambiente, a voz da natureza. Fique agora com o portal Educação Ambiental. Educação ambiental é um processo de educação responsável por formar indivíduos preocupados com os problemas ambientais e que busquem a conservação e preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade, considerando a temática de forma holística, ou seja, abordando seus aspectos econômicos, sociais, políticos, ecológicos. Dessa forma, ela não deve ser confundida com ecologia, sendo esta apenas um dos inúmeros aspectos relacionados à questão ambiental. Portanto, falar sobre educação ambiental é falar sobre educação acrescentando uma nova dimensão, a dimensão ambiental, contextualizada e adaptada à realidade interdisciplinar, local, ao seu meio, vinculada aos temas ambientais e globais. O modelo capitalista proporcionou um acelerado processo de industrialização, intensificando a produção e o consumo. Esse fato desencadeou grandes problemas de ordem ambiental em razão de intensa exploração dos recursos naturais e as diversificadas formas de poluição. E nesse cenário vemos a poluição dos plásticos, dos resíduos sólidos. Diante disso, uma mudança de atitude se torna necessária. A educação ambiental surge com o propósito de despertar a consciência da população global sobre os problemas ambientais consequentes das atividades humanas. Fonte: Portal Mundo Educação. Essa é a Rádio Meio Ambiente, a voz da natureza. E atenção, Portal Resíduos Sólidos. O que são resíduos sólidos urbanos, RSUs? Quais são seus impactos e como amenizá-los? Os chamados resíduos sólidos urbanos, RSUs, de acordo com a norma NBR 10.004 da Associação Brasileira das Normas Técnicas, ABNT, vulgarmente denominados como lixo urbano, são resultantes da atividade doméstica e comercial dos centros urbanos. A composição varia de população para população, dependendo da situação socioeconômica e das condições e hábitos da vida de cada um. Esses resíduos podem ser classificados
classificados das seguintes maneiras, com alguns exemplos em seguida: matéria orgânica, restos de comida; matéria sólida, que são papel e papelão, jornais, revistas, caixas, embalagens de todos os tipos que vêm em todos os produtos que consumimos, inclusive; os plásticos, garrafas, garrafões, frascos, embalagens, tampinhas de embalagens; vidro, garrafas, frascos, copos. Muitas das vezes uma embalagem de vidro também vem com embalagens de plástico, vem com tampinhas de plástico; metais, que são latas, aquelas latinhas que nós consumimos de massa de tomate, latinhas, elas são recicláveis, elas entram como ferro, metais; e roupas, óleo de motor, resíduos de eletrodomésticos. Estima-se que cada pessoa produz em média 1,3 a 5 quilos de resíduo sólido por dia. Dessa forma, uma pequena cidade apenas de 10 mil habitantes produziria cerca de 10 toneladas de lixo diariamente. De acordo com um estudo feito no Rio de Janeiro pelo Atlas Brasileiro do GEE e Energia em 2011, estima-se que no Brasil são geradas aproximadamente 198 mil toneladas por dia de resíduos sólidos urbanos, o que equivale a aproximadamente 62 milhões de toneladas anuais. Do total de resíduos gerados, cerca de 90% são coletados, o que equivale a aproximadamente a 180 mil toneladas por dia. Quais são os riscos? Alguns tipos de resíduos são altamente perigosos para o meio ambiente, podendo causar a contaminação do solo no local do despejo ou até mesmo de grandes áreas, caso entre em contato com algum riacho ou até mesmo algum lençol freático. Essas embalagens que nós consumimos são perigosas ao meio ambiente. Tem embalagens que vão se decompondo ao longo de 300, 500 anos, com alta capacidade de poluição e toxicidade para o solo e para a água, os quais são também extremamente tóxicos aos seres humanos e animais. Esse tipo de material deve ser tratado com muita cautela durante os processos de coleta seletiva, uma vez que hoje existem postos de coleta e de depósito desses tipos de materiais, para que depois possam ser coletados por empresas especializadas na sua destinação. Pessoal, na Política Nacional de Resíduos Sólidos 12305 de 2010, o fato já determina a logística reversa, ou seja, as empresas são obrigadas a instituírem pontos de coleta para devolução desses resíduos que são considerados tóxicos e nocivos no contato direto, ok? Logística reversa está prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12305 de 2010. Essa é a Rádio Meio Ambiente, a voz da natureza. Portal Saneamento e Águas. O saneamento básico consiste na atividade de coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e controle de pragas, assim como qualquer tipo de agente patogênico visando a saúde das comunidades. Você sabe quais as consequências da falta de saneamento básico? No artigo de hoje, você vai conhecer as 5 principais decorrências da falta de saneamento. O saneamento no Brasil é regulamentado pela Lei 11.445 de 2007, que estabelece o Plano Nacional de Saneamento Básico, chamamos de PLANSAB. Essa legislação determina diretrizes para o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto dessa água, já em forma de resíduos, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem no manejo das águas pluviais. Apesar da regulamentação em 2016, o governo brasileiro admitiu que não conseguirá cumprir a meta do saneamento estipulada. De acordo com o PLANSAB, a meta era atender 90% do território brasileiro com tratamento de destinação de esgoto e 100% com abastecimento de água potável até 2033. Atualmente, 43% da população vive em cidades sem redes de tratamento de esgoto. No norte do país, esse número sobe para 90%, enquanto no sudeste apenas 17% dos cidadãos não têm acesso ao serviço. Os dados da água são mais expressivos. 83,3% dos brasileiros têm acesso à água tratada, de acordo com o Instituto Trata Brasil. Entretanto, ainda restam 35 milhões de pessoas sem este serviço no país. De acordo com Paulo Ferreira, secretário nacional de saneamento em 2015, as prefeituras de pequenos municípios têm dificuldade em administrar o problema, seja por falta de pessoal especializado ou por desinteresse dos prefeitos. Pessoal, a pergunta que fica aqui, abrindo parênteses aqui nesse texto, então, por que temos profissionais que não estão especializados e que têm dificuldade em administrar o problema? O que eles estão fazendo na prefeitura, na secretaria, para administrar o Plano Nacional de Saneamento? Como é isso? Por que as prefeituras estão despreparadas se no concurso público, critério de classificação, como é que realmente é uma pergunta que fica, uma contradição
que a gente vê, né? Então você lê aqui no texto: de acordo com Paulo Ferreira, secretário nacional do Saneamento em 2015, as prefeituras de pequenos municípios têm dificuldade em administrar o problema, seja por falta de pessoal especializado ou por desinteresse dos prefeitos. Então, pessoal, vejam bem, vou repetir: de acordo com Paulo Ferreira, secretário nacional do Saneamento em 2015, as prefeituras de pequenos municípios têm dificuldade em administrar o problema, seja por falta de pessoal especializado ou por desinteresse dos prefeitos. Ou seja, as nossas prefeituras dos pequenos municípios estão contratando pessoal que não é especializado na área. E os nossos prefeitos não têm interesse. Visto isso, vou apresentar a vocês 5 consequências mais relevantes que a carência de saneamento básico podem gerar. 1. Ameaça à saúde pública. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o principal objetivo do saneamento é a promoção da saúde do homem, visto que muitas doenças podem proliferar devido a ausências desse serviço. Má qualidade da água, destino inadequado do lixo, má deposição de dejetos e ambientes poluídos são decorrências de falta de saneamento e fatores cruciais para a proliferação de doenças. Consequência da falta de saneamento básico: riscos à saúde da população. As doenças com maiores incidências devido à exposição a esses ambientes são leptospirose, disenteria bacteriana, esquistossomose, febre tifoide, cólera, parasitoide, além do agravamento das epidemias tais como a dengue. De acordo com o Instituto Trata Brasil, além dos altos riscos envolvidos, este cenário representa elevados gastos em saúde pública. Em 2011, os gastos com internações por diarreia no Brasil chegou a 140 milhões. A diarreia, segundo a Unicef, é a segunda maior causa de morte com crianças abaixo de 5 anos de idade. Dados da OMS revelam que 88% das mortes por diarreia no mundo são causadas pelo saneamento inadequado. Destas, 84% são crianças. No Brasil, em 2008, 15 mil brasileiros morriam por ano devido a doenças relacionadas à falta de saneamento. Em 2014, a OMS afirmou que cada dólar investido em saneamento se economiza 4,3 dólares investido em saúde global. A informação mostra o quão atrelados estão a saúde e o saneamento. Investir em um afeta os gastos do outro. Desigualdade social. Em estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil em 2016, nos 100 maiores municípios do país, constatou que 90% dos esgotos em áreas irregulares não são coletados nem tratados. Ademais, os serviços de abastecimento de água não chegam nesses locais. O que chega vem de furto por meio das ligações clandestinas. Os impactos dessa situação são alarmantes: esgotos correndo a céu aberto, ligações ilegais na canalização que contaminam a água e lixo sendo jogado em locais inapropriados. Estes são cenários que contribuem tanto para a proliferação de doenças quanto para a desigualdade social. As habitações em áreas irregulares, os vazios urbanos e o rápido crescimento populacional dificultam o acesso aos serviços básicos. A falta de planejamento atinge diversas camadas da população. Porém, estudos apontam que as classes de baixa renda são as mais afetadas. Em geral, as áreas irregulares com riscos de deslizamentos e inundações são excluídas do planejamento, vista a dificuldade técnica para levar esse serviço. Dessa forma, criam-se barreiras para a implantação do saneamento básico e comprometem parte da população a conviver frente às desigualdades e dificuldades. Portal EOS Consultores. Essa é a Rádio Meio Ambiente, a voz da natureza. Portal Florestas. O Código Florestal é a lei que institui as regras gerais sobre onde e de que forma a vegetação nativa do território brasileiro pode ser explorada. Ele determina as áreas que devem ser preservadas e quais regiões são autorizadas a receber os diferentes tipos de produção rural. O primeiro código data de 1934 e desde então sofreu modificações importantes, como em 1965, que o tornaram mais exigente. Sua última encarnação foi aprovada em maio de 2012 e objeto de intensa batalha no Congresso. Mecanismos de proteção para atingir o seu objetivo de preservação, o Código estabeleceu 2 tipos de áreas: reserva legal e a área de preservação permanente, a APP. A reserva legal é a parcela de cada propriedade ou posse rural que deve ser preservada, por obrigar parcela representativa do ambiente natural da região onde está inserida e, por isso, necessária a manutenção da biodiversidade local. A exploração pelo manejo florestal sustentável se dá nos limites estabelecidos em lei para o bioma em que está a propriedade. A
As áreas de preservação permanente têm a função de preservar locais frágeis como beiras de rios, topos de morros, encostas, que não podem ser desmatadas para não causar erosões e deslizamentos, além de proteger nascentes, fauna, flora e biodiversidade dessas áreas. As APPs são áreas naturais intocáveis, como rígidos limites onde não é permitido construir, cultivar ou explorar economicamente. Histórico. O primeiro Código Florestal do país surgiu em 1934 em meio à forte expansão cafeeira que ocorria à época, principalmente na região sudeste. As florestas sofriam com o avanço das plantações, sendo empurradas para cada vez mais longe das cidades, o que dificultava e encarecia o transporte de lenha e carvão, insumos energéticos de grande importância nessa época. O Decreto 23.793 de 1934 visava, então, enfrentar os efeitos sociais e políticos negativos causados pelo aumento do preço e eventual falta de lenha e carvão, e garantir a continuidade do seu fornecimento. Para isso, o Código Florestal brasileiro obrigou os donos de terras a manterem a chamada quarta parte, 25% da área de seus imóveis, com a cobertura de mata original, uma espécie de reserva florestal. Um esboço de preservação ambiental também estava presente na lei, que introduziu o conceito de florestas protetoras para garantir a saúde de rios e lagos e áreas de risco, costas íngremes, dunas, muito embora não previsse as distâncias mínimas para a proteção dessas áreas. Este conceito deu origem às áreas de preservação permanente, APPs, também localizadas em imóveis rurais. Com a chegada de novos combustíveis e fontes de energia, a lenha passou a ter menos importância na economia. Ao mesmo tempo, cresceu a consciência do papel do meio ambiente e das florestas e da função desta em terrenos privados. Neste contexto, surgiu o Código Florestal de 1965, a Lei 4.771 de 65, que atualizava a lei anterior. Os conceitos de reserva legal, RL, e áreas de preservação permanente, APPs, são firmados na legislação. Com o objetivo de preservar os diferentes biomas, a quarta parte dos imóveis rurais se transforma na reserva legal. Na Amazônia, no Código de 1965, metade, 50% de todos os imóveis rurais deveria ser reservada para estes fins. No restante do país, o percentual era de 20%. Nesta versão da lei, as APPs são melhor definidas com distâncias mínimas e orientação sobre qual parte das terras deveria ser protegida. O Código Florestal de 1965 e as posteriores alterações estabelecem, entre outros pontos, as limitações ao direito de propriedade no que se refere ao uso e exploração do solo e das florestas e demais formações de vegetação. Em 1986, a Lei 7.511/86 modificou o regime da reserva florestal e permitiu o desmatamento de 100% da mata nativa, desde que substituída por plantio de espécies, inclusive exóticas. A partir de então, o desmatamento das áreas nativas não foi mais permitido. Os limites das APPs foram expandidos, dos originais 5 metros para 30 metros, contados da margem dos rios. Para os rios com 200 metros de largura ou maiores, o limite passou a ser equivalente à largura do rio. 3 anos mais tarde, a Lei 7.803 de 89 determinou que a reposição das florestas nas reservas legais fosse feita prioritariamente com espécies nativas. O limite das APPs nas margens dos rios voltou a ser alterado, com a criação de áreas protegidas ao redor de nascentes, bordas de chapadas ou em áreas em altitude superior a 1.800 metros. A partir de 1996, o Código Florestal passou a ser modificado por diversas medidas provisórias, a última em 2001, MP 266 de 67. Neste período, o Código também foi modificado por um dispositivo relacionado à Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98. Diversas infrações administrativas ali contidas viriam a se tornar crimes e a lei permitiu a aplicação de pesadas multas pelos órgãos de fiscalização ambiental, além de criar novas infrações. Desde a década de 1990, houve uma forte e continuada pressão pela flexibilização do Código Florestal de 1964 por parte das entidades de classe representantes dos grandes proprietários rurais. As discussões levaram à proposta de reforma do Código Florestal, que tramitou por 12 anos na Câmara e suscitou polêmica entre ruralistas e ambientalistas. O Código Florestal Lei 12.651 de 2012 está em vigor desde maio de 2012, mas a sua implementação ainda dá os primeiros passos. Muitos dos seus dispositivos ainda dependem de regularização e a criação dos instrumentos para que sejam eficazes. Por exemplo, o Cadastro Ambiental Rural, um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais que tem por finalidade integrar as informações ambientais. O Código também prevê que os estados criem, aprovem, monitorem e fiscalizem planos de regularização ambiental, PRA, para que as propriedades recuperem ou compensem áreas de preservação. Essa é a Rádio Meio Ambiente, a voz da natureza. Ouça agora Portal Notícias Ambientais.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, desembarcou em Rio Branco às 8h30 da manhã, na quinta-feira do dia 27. Visitou o canal da maternidade e os principais pontos de alagamento na capital e não gostou nada do que viu. Em recente vídeo distribuído na internet, ele fala sobre a péssima gestão e o absurdo de um efluente a céu aberto. A definição dos pontos a serem vistos pelo ministro foi debatido durante o encontro entre os representantes do governo do estado por meio da Secretaria de Meio Ambiente e do gabinete do senador Márcio Bittar, responsável pela articulação da vinda do ministro ao Acre. A presença do ministro tem relação direta com a necessidade urgente de realização de estudos sobre os fenômenos do rio Acre. Uma das análises que serão feitas envolve a possibilidade de desvios do leito do rio. Aqui ele vai poder conhecer mais de perto a realidade do nosso estado e a partir daí tomar decisões importantes para o desenvolvimento do Acre, destacou o secretário de Estado do Meio Ambiente, Israel Milani. Pontos de alagamentos foram vistoriados pela comitiva do ministro. Em seguida, a comitiva foi para Cruzeiro do Sul, no Juruá. A primeira agenda foi a visita ao trecho da BR-364 no trajeto que deverá ligar os municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, a cidade peruana de Pucallpa. Foi iniciados os debates em torno da possibilidade de ligação terrestre entre as regiões, um trajeto de aproximadamente 200 quilômetros. À tarde, o ministro se reuniu na aldeia Poianaua com 8 prefeitos do consórcio do Vale do Juruá, Tarauacá e Envira. Antes de retornar a Rio Branco, Salles e as demais autoridades participaram do lançamento do programa Qualidade do Ar em Áreas Urbanas, quando foram entregues os medidores de fumaça. A ação é de responsabilidade do Ministro Público do Acre, fonte IBAMA. Já na sexta-feira, 28, a comitiva visitou a comunidade extrativista no Seringal, Porangaba, na reserva Chico Mendes, Portal Notícias do Acre. O IBAMA iniciou dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, mega operação de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. 17 equipes de fiscalização inspecionaram as áreas. Sacola plástica é uma das maiores vilãs do meio ambiente. Pois é, pessoal. Uma lei que está virando polêmica na boca dos consumidores é a da redução do consumo das sacolas plásticas. Os supermercados do Rio de Janeiro estão proibidos desde o dia 26 de junho de oferecer sacos ou sacolas plásticas descartáveis aos clientes, mas elas podem ser comercializadas. As sacolas plásticas brancas convencionais não estarão mais nas nossas lojas e serão substituídas por sacolas compostas por no mínimo 51% de recursos renováveis, como a cana-de-açúcar com resistência de 4 kg, 7 kg ou 10 kg, e que suportarão de 20 a 50 idas ao supermercado. Mesmo assim, ainda continuamos com o mesmo problema. Uma sacola feita de composta de 50% de material orgânico e 50% de elemento químico continua com a obrigatoriedade de reciclar. As sacolas antigas são produzidas com polietileno de alta densidade, ou seja, são 100% recicláveis. As novas, que são exigidas, apenas um mínimo de 51% de compostos orgânicos, ou seja, continua com polietileno de alta densidade no processo, mantendo a necessidade de gestão desse resíduo. Então ele deverá ser reciclado, não é biodegradável. 3. As novas sacolas terão indústria de reciclagem específica para serem reintroduzidas, uma vez que são apenas 51% orgânicas e a outra parte continua química. 4. A exigência na substituição não é de 100% orgânica e desta forma não podem ser consideradas biodegradáveis. 5. Se vamos proibir um tipo de plástico, polietileno, polipropileno, então temos que retirar outras embalagens que são feitas desse mesmo material, como por exemplo a margarina, tampas de refrigerante, entre outros. Milhares de embalagens são compostas desses materiais que estão indicadas nesses plásticos também da sacola. Que seja proibida então todas essas classificações. Essa lei só terá sentido se for feita a substituição por sacolas 100% orgânicas e biodegradáveis. O presidente da SERJ, Fábio Queiroz, afirma que a maioria dos supermercados vai cobrar pela sacola biodegradável como forma de desincentivar o consumo. Ainda segundo ele, a lei não determina a gratuidade. Essa é a Rádio Meio Ambiente, a voz da natureza. Eventos ambientais. A Sociedade Civil Organizada de São João de Meriti está realizando reuniões de grupo de trabalho para formação e representatividade no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município. E desde o dia 23 de junho, na manhã de domingo, a reunião teve a presença de 32 moradores local do bairro Castelinho, na Igreja São José, que contou também com a participação de empresários de São João e a palestra da gestora Samanta Ledo. A partir das reuniões, as instituições se manifestam em apoio e a comunidade se coloca à disposição e bem receptiva
seletiva para a realização também de um projeto local de educação ambiental, coleta seletiva. O que é o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos consiste em um diagnóstico sobre a situação atual do conjunto de resíduos gerados no município e define diretrizes, estratégias e metas para serem desenvolvidas as ações. A cada reunião, o Plano Municipal GT Sociedade Civil de São João de Meriti agrega parceiros e apoio de empresas, a possibilidade de conseguir espaços e estrutura para a integração das propostas locais e de um grande projeto que colabore com as ações do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de São João de Meriti. Os participantes entendem a sua responsabilidade como gerador dos resíduos e a cobrança passa a ser de todos. A partir da primeira reunião, o Batalhão Florestal de São João de Meriti firmou parceria também com a gestora Samanta Ledo para o desenvolvimento de ações ambientais em seu núcleo lá no batalhão e para o município a partir da instituição. Atenção, São João de Meriti, fique atento para as próximas reuniões e faça parte do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do seu município. Participe de um lindo projeto de educação ambiental e de coleta seletiva para reciclagem. Foi criada a campanha Seu Resíduo Vale Ouro, que contará com o apoio de empresários da região na doação de resíduos. Agradecimentos e apoio, comunique seu produto, Rádio Meio Ambiente, Rádio Metrópole, coordenadores ambientais, líderes presentes e representantes de outros bairros, gestora Samanta Ledo, doutor Publicidade, com direção de Afonso Fotógrafo. Aqui com você, Samanta Ledo, da Rádio Meio Ambiente. Essa é a Rádio Meio Ambiente, a voz da natureza.